Bom, e no quadro Momento Empreender, como eu já falei para vocês, a gente vai conversar hoje com o nosso querido Otílio Rodrigues, e eu já estou sentada aqui, né, para a nossa conversa. Bom dia, Otílio. Bom dia, Otílio. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos os nossos telespectadores da querida TV Centro-Sul Picos. Sexta-feira, final de semana chegando. Estamos aí. Vamos lá, com toda a energia. Mais uma semana de trabalho, muito produtiva. Espero que tenha sido para todos, né? E vamos fazer aqui algumas reflexões sobre a economia, sobre o momento empreender, que é um verbo fantástico, poderoso, né? Graças a Deus, né, Otílio? E graças a Deus que nós podemos contar aqui no programa com pessoas competentes e qualificadas como você. Inclusive, eu tenho recebido vários elogios a seu respeito, viu? As pessoas têm me parado na rua para dizer que você explica as coisas de uma forma muito clara, né, de uma forma muito objetiva, que todos conseguem entender. Ou seja, você está desmistificando essa coisa da economia, que muitas vezes a gente achava assim, o bicho-papão, difícil de entender. Otílio, mas na semana passada a gente falou muito sobre a questão das criptomoedas, né? Você nos deu dicas de quais seriam as criptomoedas mais recomendadas para investir, de que forma você poderia investir de forma segura, mas, mesmo assim, muitos golpes ainda são aplicados no mercado, né? Como a gente pode fazer? O que fazer para que a gente possa se proteger desses golpes? Muito bom. Bem, Edilene, em primeiro lugar, é bom a gente aprender com a história, né? Eu quero lembrar aqui que, às vezes, as distrações da vida, a gente esquece um monte de coisas, né? Mas, na história recente do Brasil, aconteceram muitos golpes que foram, assim, envolvendo muitas quantias. Eu lembro, por exemplo, né? No ano, foi 2001, estava passando aquela novela Rei do Gado, né? Aí, aquela coisa da fazenda, criação de bois, pois é que uns espertinhos criaram uma empresa chamada Fazenda Bois Reunidos e prometiam lucros exorbitantes para quem entregasse o dinheiro para eles. A ideia deles era você ganhar dinheiro sem sujar as mãos, ganhar dinheiro com a pecuária sem sujar as mãos. Eles prometiam lucros de 40% ao ano, né? Então, a primeira providência para a gente se proteger contra esses golpistas, esses espertalhões, é não acreditar nessas promessas mirabolantes, que é sempre uma constante. Aí depois, olha, em 2005, não sei se vocês lembram, se você lembra, teve o golpe da avestruz, era a Avestruz Master. Eu fazia trabalhos lá viajando pelo Brasil todo, naquele tempo não tinha pandemia, né? Eu lembro que eu estava em Goiânia e todo mundo falava, você está investindo dinheiro na Avestruz Masters, eles prometiam, assim, um retorno em 18 meses. Eu peguei os números aqui, né? Teve mais de 60 mil pessoas que foram enganadas, né? Não era só gente inocente, não, gente consciente, médicos, dentistas, profissionais liberais. E qual que era o gancho do golpe? Eles prometiam ganhos exorbitantes, que não se conhecia. Aí agora, recentemente, com as criptomoedas, né? Porque esse pessoal aí foi preso, foi desmascarado, né? Agora, muita gente não ganhou, não teve o dinheiro de volta, porque esses caras já tinham gasto um monte de grana, né? Mas olha, não é privilégio só do Brasil, não, viu? Lá no exterior também é muito comum as ocorrências de golpe. Eu lembro aqui, só para citar, então, 2 casos marcantes no Brasil e um no exterior, o Boris Madoff, né, que foi o maior golpista da história. O cara deu um golpe, né, de 65 bilhões no mercado financeiro. Para você ter uma ideia, gente muito inteligente como Steven Spielberg, aquele diretor de cinema, aplicou dinheiro no fundo dele.
Um prêmio Nobel, o Elie Wiesel, que é prêmio Nobel da Paz, perdeu dinheiro com o Boris Madoff. O que ele fazia? Ele prometia ganhos acima do mercado financeiro, né? Então, muita gente se iludia com o ganho fácil, né? E então, a primeira providência para alguém se proteger desses espertalhões, desses golpistas, desses larápios, é não acreditar em milagres, nessas promessas mirabolantes, que agora com a internet foi mais potencializado, entendeu? Então, essa é a primeira providência. Não acredite, né, nessas fórmulas milagrosas, né? Otílio, mesmo com todos esses casos que você citou e muitos outros que a gente ouve, né, matérias na imprensa, a questão de pirâmides e tantos outros casos que alguns ganham, aqueles que entram primeiro, os outros não ganham nada, acabam perdendo tudo. Tem pessoas que investem toda a economia de uma vida e perde. Isso é matéria de vários telejornais e tal. Mas com toda essa divulgação de casos no Brasil e no mundo, por que as pessoas, e pessoas até esclarecidas, como nomes aí que você citou, de pessoas intelectuais até, por que essas pessoas ainda caem na lábia desses golpistas? Essa é uma boa pergunta, viu, Edilene? E aí os estudos da neurociência, da psicologia uma explicação é o seguinte: existem duas forças poderosas no ser humano que nos movem, que é a ganância e o medo, né? O medo é uma força poderosa. Por exemplo, se você quiser vender alguma coisa para alguém, um dos artifícios é você ameaçar de alguma coisa, sabe? Se você não fizer isso, acontece aquilo, tá? Então, e aí as pessoas têm o medo, por exemplo, de perder a oportunidade. Então, o espertalhão chega e diz assim: olha, você vai perder essa oportunidade, todas as pessoas estão aproveitando. Então, aquele medo de perder a oportunidade faz com que a pessoa perca a razão, se deixa levar pela emoção. Então, uma coisa é o medo e outra coisa é a ganância, né? Ora, quando você fala para alguém, né, que também a ganância é uma força poderosa, uma força psicológica poderosa, né? Quando você fala para alguém da possibilidade dele ganhar, por exemplo, agora mesmo, recentemente, essa semana, não precisa ir longe não, essa semana foi desbaratada uma quadrilha no estado do Rio de Janeiro que prometia ganhos de 3% ao dia, sabe? Então, a ganância, e isso impele as pessoas, isso mexe com forças que estão no inconsciente, né? A ganância cega a pessoa. Então, uma possível explicação para essas pessoas, depois de tantos exemplos, de tantas histórias que se conhece, que está aí, que a gente tomou conhecimento, que são fatos verídicos, né? O Boris Madoff, por exemplo, ele foi preso. A diferença é que nos Estados Unidos os processos andam rápido. Eu me lembro da época, eu guardei a matéria do jornal, em 90 dias o processo foi condenado, julgado, foi para a cadeia, morreu na cadeia com 82 anos. Não tem essa conversa que tem aqui no Brasil, que mais de 80 anos, sem privilégio. Bandido é bandido, não depende da idade. Então, agora, o que leva as pessoas a caírem nisso, apesar de todos esses exemplos que estão aí fartamente documentados, né, e conhecidos, é o medo e a ganância. As pessoas têm medo de perder a oportunidade e a ganância é aquela cega a pessoa de querer dinheiro fácil, de querer facilidade. Só que a gente sabe que na vida real não existe milagre, não tem essas fórmulas milagrosas, né? Então, uma segunda providência que você tem que tomar para se proteger é investigar, pesquisa, olha o histórico, não segue assim. Agora mesmo, esse caso dessa semana, né, lá do Rio de Janeiro, o sujeito estava ele dava doações muito grandiosas para uma determinada igreja, né? E aí ele aliciava os membros daquela igreja, possivelmente pastores e pessoas que tinham uma capacidade de influência na comunicação, e aí eles criavam uma rede de amigos e funcionava no esquema de pirâmide. É assim, você me arruma, você consegue 10 pessoas, cada um entra com 10 mil reais e você ganha isso. Claro, o esquema de pirâmide é o seguinte: os primeiros que entram ganham,
E aí, claro, para dar credibilidade ao esquema, os primeiros têm que ganhar, que é para eles saírem comunicando, falando, impressionando sabe, convencendo. Só que, para o esquema se sustentar, depende sempre da entrada de novos ignorantes, novos incautos, né? Mais gente. E assim, só que um dia a casa cai, né? E aí, para muita gente, é tarde. Eu vi exemplos aqui, lembra do Telex Free, que era uma febre também, né, que aconteceu aí durante algum tempo? Eu vi pessoas, né, pessoas vendendo apartamento, sabe, vendendo apartamento, vendendo veículo para comprar esse tipo de golpe. Então, assim, a segunda providência é pesquisa, se informa, ver os órgãos que regulamentam o mercado financeiro, né? Tem o site da CVM, a Comissão Imobiliária de Valores, tem o site do Banco Central, tem o site do Procon, tem o site do Reclame Aqui. Então, a segunda, vamos dizer assim, seguro, proteção que a gente tem que adotar para a gente não se deixar ser vítima de esquemas como esse, é você investir no conhecimento, na informação, antes de tomar uma decisão que vai comprometer o patrimônio de sua família, né, ou uma parcela significativa, procura se informar, pesquisa, vê nesses órgãos, e também uma terceira providência vai no tradicional, no fundamental, naquelas empresas sólidas que estão no mercado financeiro há muitos anos, né? Não acredita nesses aventureiros que aparecem da noite para o dia. Então, essa é uma maneira que a gente tem de se proteger contra esses golpistas, né? Com certeza, Otílio, mas o brasileiro, eu acho que é histórico isso. O brasileiro é preguiçoso, ele, assim, no sentido de querer buscar informações, de querer ler, de investigar, porque hoje nós temos muitas fontes com a internet, né? Não é difícil buscar informação, mas a preguiça de ler, né? Eu acho que atrapalha. E outra coisa, mais do que o medo, porque o medo muitas vezes paralisa também. Você até perde boas oportunidades, de fato, por medo. Eu acho que mais do que o medo, Otílio, é a ganância. É a sede de status, é a sede de poder, é aquela coisa de olhar o jardim do vizinho e ver o jardim do vizinho muito florido e desejar para você, sem saber o que o vizinho fez para chegar ali. Como que o jardim dele está tão florido? Por onde ele passou? Né? E o brasileiro também tem aquela história de querer as coisas mais fáceis, né? E esses golpistas todos prometem lucros, né, grandiosos com muita rapidez. Perfeito. Olha, você tocou aí em dois pontos que são muito importantes, né? Um é essa questão da acomodação, né? De estar na zona de conforto, vamos dizer assim no popular, da preguiça, de se informar, de buscar o conhecimento, né, de pesquisar, que isso requer um pouco de esforço, de trabalho, né? E realmente nós como povo, nós temos valores maravilhosos, né? Eu digo assim, o Brasil, eu conheço um pouco aí, já andei aí num quarto do mundo lá fora, né? E eu diria, se eu tivesse que escolher um lugar para viver, se eu tivesse o mesmo padrão de vida, eu posso escolher qualquer lugar do mundo para viver. Eu escolheria o Brasil, né? Agora, é claro que é bom a gente viajar, conhecer outras culturas e tudo mais. Nós temos muitos valores aqui, nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo descontraído, nós somos um povo alegre. Então, agora, nós também não podemos desconhecer, ignorar as nossas limitações, né? Os nossos defeitos, nossos problemas. E um deles é essa falta de vontade de querer se desenvolver, de aprender, de investir na educação, né? No conhecimento, na informação. Então, esse realmente é um problema que nós temos. E a outra questão é realmente essa questão de querer as coisas fáceis, né? De querer conquistar as coisas sem esforço, né? Então, você olha só a aparência, então olha para o jardim do vizinho, olha para o carro do vizinho, olha para a casa do vizinho, olha para os móveis do vizinho e muitas vezes esquece de investigar, de pesquisar
o que tem por detrás daquilo, se aquelas conquistas foram fruto de trabalho, de esforço contínuo, de anos, né? Então, e aí as pessoas querem a facilidade, quer a vida fácil. Então, a perspectiva, a possibilidade de você ali, né? E isso aí, a neurociência explica, né? Quando você se depara diante de uma proposta que parece irrecusável, você perde a um curto-circuito no córtex, que é a parte racional do cérebro, né? E a amígdala, que é a parte do sistema límbico, é ela que toma de conta. E aí, naquele momento, você perde a razão. Então, essas forças aí emocionais do medo, da ganância, isso interfere nos circuitos cerebrais da racionalidade, e aí você, quando vê, você toma uma decisão que depois você vê que foi um desastre, né? Agora, os golpistas, eles jogam com isso daí. Eles jogam para provocar, sabe, a ganância, eles jogam para provocar a inveja, eles jogam todas essas armas, né, para a pessoa cair na armadilha, né? Mais ou menos por aí. Agora, o importante é eu penso assim, o que a gente aprende com isso, né? Assim, nessa nossa reflexão aqui dessa sexta-feira. Olha, qualquer um de nós, eu tinha uma amiga, Edilene, uma amiga que trabalhava comigo, gente formada, pós-graduação, e ela caiu num golpe que depois ela se envergonhava de contar, sabe? O cara chegou com um bilhete de loteria pedindo informação para ela na rua, e daí, que eu tenho, olha, eu estou precisando, mas eu tenho medo de ser enganado, você não quer fazer isso para mim, eu te pago. Aí foi lá com ele na lotérica, foi com o rapaz na lotérica, né, achando que estava ajudando o cara, aí conferiu lá o número, era o número sorteado, só que o espertalhão pegou o número do bilhete e ele jogou os números do teste atual e conferir com os números que tinha dado no teste da semana passada, né? Então, ele jogou o número que tinha ganho na semana passada. E aí, ele explicou ali naquele papo, naquela conversa, e propôs para ela, olha, você me paga R$7.000 e você recebe, aí você cuida de todo esse processo burocrático, porque eu tenho medo de ser enganado, você sabe que eu sou uma pessoa humilde, não sei ler, não sei essas coisas todas. Ela pagou R$7.000. Assim, então qualquer um de nós, muitas vezes, pode cair numa situação dessa, envolvida ali pela situação psicológica, emocional. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e quando a gente faz uma reflexão como essa aqui, é a gente se prevenir e desconfiar de tudo quanto for milagroso, fora do normal. Então, não existe esse milagre no mercado financeiro, sabe? Não tem isso. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente fica para levar, para guardar, para não esquecer. Com certeza, Otílio. O objetivo é exatamente que a gente possa refletir sobre isso para não cair, até porque, como você frisou, nós brasileiros também, nós somos um povo bom, na verdade, um povo acolhedor, um povo caridoso, quer dizer, um povo que tem vontade de ajudar. E como no caso dessa sua amiga, né, ele pegou pelo coração. Ela certamente é uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de ajudar, e ela achou que estava fazendo um bem para alguém. Né? A gente também mesmo, tem essa qualidade. Eu falo como você. Eu poderia, assim, ter condições de morar em qualquer parte do mundo. Eu ia acabar escolhendo o Brasil, porque nós temos, sim, muitas qualidades, e uma delas que eu acho é esse coração grande, imenso, que nós temos. Isso. E muitas vezes a gente cai no golpe até por ser uma pessoa boa e querer ajudar, por ser uma pessoa solidária. Isso acontece também. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, a gente tem que entender, né, que no mundo que a gente vive, e sempre foi assim, existiram os espertalhões desde que o mundo é mundo, né? E aí eles tentam explorar esse ponto, vamos dizer assim, vulnerável de nós brasileiros, que é essa vontade de ajudar, porque aquela minha amiga, ela achava que estava ajudando, sabe? Ela pensou assim, não, esse senhor, ele vai ser embromado, vai ser enrolado, vai ser roubado, porque ele não vai saber fazer o processo, então eu estou ajudando ele. Ela estava pensando que estava ajudando. Exatamente. Otílio, o papo está maravilhoso. E assim, eu até tenho experiências
Nesse sentido, eu fui convidada uma vez para uma reunião e eu nem sabia direito, porque a pessoa fazia todo um mistério. E quando eu cheguei lá nessa reunião, eu vi que era uma espécie de pirâmide. E os cabeças, cada um ostentava um carro mais bonito, BMW exatamente. E etc. E tal. E cada um, né, mostrava. E eles trazem depoimentos, né? Trazem depoimentos. Né? Eles trazem depoimentos de pessoas. Põe o som aí para mim, por favor, Ricardo, eu não estou ouvindo o time. Muito bonitos e tal. E prometendo, só que eu fiquei ali escutando e a pessoa que foi comigo, né, a minha amiga, se interessou. Olha, eu digo, calma, depois a gente conversa. Quando a gente sair daqui, a gente conversa. E ela, não, mas vamos logo. Eu digo, calma, vamos sair, vamos jantar, vamos refletir, sabe? E aí eu convenci essa minha amiga, que de imediato já queria investir, a não investir, a gente pensar um pouco mais e, resumindo, uns 15 dias depois, esse povo todo foi preso. Estourou, né? Para você ter uma ideia. Então, eu digo, mas olha aí, o cara da BMW, onde é que está? Né? Sim, então, assim, a gente tem muitas histórias nesse sentido, tanto de, graças a Deus, ser precavido, como também de, às vezes, cair querendo ajudar. Né? Olha, o papo está maravilhoso, eu acho que a mensagem foi passada, e eu sempre digo isso para você, eu sou repetitiva. Se eu pudesse, eu faria o programa inteiro, só com você.